Vamos fazer o Tu és Soberano, nosso hino oficial do mês aí. É um corinho lindo, né? E determina essa canção a dizer assim: Deus está no controle. Vamos louvar ao Senhor. Tu és soberano sobre a terra, só você e Deus. E vá abrindo a sua escritura na carta de Paulo aos Colossenses. Vamos continuar durante essa noite trabalhando o tema da soberania de Deus e do controle de Deus, como nós devemos abrir mão desse desejo de controlar a história da nossa vida. Vamos juntos cantar? Bem bonito. A equipe vai achar a letra lá. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Vamos juntos. Tu és soberano sobre a terra, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe, acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tanta glória e Deus se importa, né? E apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, Tu te importas, Tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Mais uma vez, Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém? Colossenses 3, de 1 a 4. Colossenses 3, de 1 a 4. Se você achou, diga amém. Irmãos, o tema dessa noite é abandone o desejo de ter o controle. Esse é o tema. Abandone o desejo de ter o controle. Em absoluto, eu não acredito que você tenha capacidade de ter o controle. Eu não estou dizendo para você abandonar aí a ação, ou a prática, ou qualquer coisa do tipo. Eu não acredito que você possa ter. Mas acredito que você possa ser tentado a ter. O diabo muitas vezes tenta convencer você de coisas que você não pode. Ele diz: se você comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ser igual a Deus. Ela disse isso ou não disse, a serpente? Mas era verdade? Ela planta um desejo, ela lança um desafio, mas nem pingo de verdade há naquilo e não há qualquer possibilidade. Então eu não estou dando a ideia de que eu aqui então reconheço a possibilidade de você ter o controle da sua vida ou de seu destino, em hipótese alguma. Mas eu quero que você aprenda a dominar os desejos, porque quando você deseja e quer e luta com Deus para tentar desobedecer, eu falo que nós é que saímos perdendo, porque o processo de paz e de pacificação cessa, e você entra em conflito com o Senhor, o Deus do universo, e começa a ver que há uma série de consequências, porque você não consegue eliminar um desejo tão perigoso, tão complicado, quanto é o desejo de tirar o controle da mão de Deus e colocá-lo na sua mão. Esse é o pior desejo que um ser humano pode ter, mas muitos tentam e acreditam que podem alcançar êxito nesse tipo de desejo. Colossenses 3, de 1 a 4, lemos a palavra do Senhor. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém? Vamos juntos ler o verso 3 na tela, o verso 3,
que é o argumento que vou usar aqui como ponto de partida, é o ponto de partida e o ponto de chegada dessa mensagem. Vamos todos juntos, esse versículo? Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quantos aqui reconhecem que já morreram e foram ressuscitados com Cristo para viver uma nova vida em Cristo? Quantos entendem o que eu estou dizendo? Eu já morri para o mundo, eu já fui morto para o mundo e sou ressuscitado, regenerado para uma nova vida com Deus. Erga sua mão, eu quero crer. Quantos aqui sabem disso? Amém. Quem não passou pelo processo, que Deus abra esse privilégio de viver isso, quem sabe nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, abençoa-nos com a sua palavra que será pregada, a exposição da epístola de Paulo aos Colossenses, Colossenses 3, são apenas 17 versículos, mas que podem sim marcar a história da nossa vida aqui hoje. Ensina-nos, ó Deus, a eliminar um desejo tão permissivo, tão perigoso, como é o desejo de ter o controle da nossa vida, da nossa existência. Nós não somos senhores do nosso destino. Tem misericórdia de nós e nos faça colocados em nosso humilde lugar de servos que vivem debaixo do senhorio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a nossa oração, já no início dessa reflexão. Oramos no santo nome de Jesus. Os que concordam, digam amém. Louvado seja Deus. Podem sentar-se. É um desejo natural. É fruto do pecado. É um desejo da natureza depravada. Parece que todo mundo quer ter o controle da sua vida. Contudo, esse não é um alvo possível. Não vejo e não consigo conceber em nenhum lugar da teologia e do evangelho que recebemos que tal coisa seja possível ao ser humano. Assumir que você pode controlar todas as pessoas e situações que surgem em sua vida é uma expectativa irrealista, talvez a mais absurda que você possa imaginar. Isso vai levar todo ser humano a frustração e exaustão, porque ele vai tentar, vai desejar, até o ponto em que descobre que não consegue, isso frustra de uma maneira irreversível, podendo levá-lo até a doença e a morte. Eu me lembro dos estoicos. Os estoicos que creem que o universo é governado pela razão, eles diziam, e tentavam dizer, e tentam dizer ainda hoje no seu ensino, que existe uma diferença entre tentar controlar tudo em sua vida e assumir o controle da sua vida. Não sei se os irmãos vão alcançar o que eu estou querendo dizer, eu peço um esforço maior de todos nós hoje à noite aqui. O estoicismo, ao tentar dizer que há uma diferença entre controlar tudo em sua vida e assumir o controle da sua vida, parece acreditar então que controlar tudo em sua vida é impossível. Mas que é possível, acredito, o estoicismo, os estoicos, que você possa assumir o controle da sua vida. O que ele está dizendo? Eu imagino que é isso que ele tenta dizer. Tentar controlar tudo o que acontece em torno das nossas vidas nos coloca em uma posição de fracasso. E isso os estoicos reconhecem. Por quê? Quando estamos vivendo e vivenciando situações à nossa volta, vivemos situações que não podemos controlar. O ônibus que eu entro, como garantir que ele chega no destino? Só Deus sabe. Dependendo do bom humor do motorista, da condição da manutenção do ônibus, não chega em nenhum lugar. Eu não consigo controlar. Se aquele avião que você embarcou lá, lembra, no sul, e de repente aquelas hélices, aquelas asas congelaram e você caiu e morreu todo mundo. Como é que você vai dizer que você pode controlar uma situação daquela? Você entendeu o que eu estou dizendo? Você julga que, não, eu vou comprar uma passagem hoje, vou pegar um voo no sul, vou para São Paulo. Lá no meio do Ribeirão Preto, o voo congela suas asas, você cai assim, ó, cai batendo e morre todo mundo. O que dizer? O que explicar? Você controla isso? Então veja, que os estoicos têm que estar errados. Porque você só poderia assumir o controle da sua vida, entenda o que eu estou dizendo, se você pudesse controlar variáveis que você não pode controlar. As duas teses são equivocadas, absolutamente equivocadas. Você não só não pode assumir o controle da sua vida, como você não pode controlar nada e nenhuma força dos destinos que estão à sua volta. Esse tipo de tentativa, e quem insiste nesse tipo de postura, vive com dor, vive com sofrimento, irmãos, e um sofrimento sem fim e desnecessário. Quando me relaciono com pessoas que estão nesse tipo de tentativa ou de realização, percebo, e ali descubro que não consigo assumir o controle da minha vida, pois realizar tal feito seria necessário. Ao assumir isso, que eu teria que controlar tudo e todos que vivem ao meu redor. O que fazer? Abrir mão disso. Como viver? Desistir disso. Confiar. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E o quê? E o mais ele fará. E ele agirá.
e ele vai controlar tudo aquilo que tem ele o privilégio de controlar. Olhando, irmãos, o ensino de Paulo em Colossenses capítulo 3, eu gostaria de deixar pelo menos quatro observações que eu considero importantes, para que nós possamos hoje assumir a ideia de que devemos mesmo abandonar essa ideia de possibilidade de que podemos controlar e mover o nosso destino ou nossas escolhas. Primeiro, Colossenses 3, de 1 a 4, ele vai dizer exatamente o que lemos nessa noite aqui, não é? Se vocês foram ressuscitados com Cristo, buscam coisas que são lá do alto, e buscam porque são ressuscitados, busquem por quê? Porque Cristo vive assentado à direita de Deus. Recomendação do apóstolo Paulo, Colossenses 3, 2. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Qual é o ensino do apóstolo Paulo aqui? O primeiro ensino: aquele que está em Cristo enfrentará a vida com uma perspectiva não terrena, mas celestial. Entenderam a primeira lição aqui? Aquele que está escondido em Cristo, aquele que está regenerado e nascido em Cristo, enfrentará a vida não mais por uma perspectiva terrena, mas celestial. Vocês que foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas da onde? Lá do alto. O apóstolo Paulo acredita e nos ensina aqui que nós podemos e devemos confiar tudo que nós temos ao Senhor. E quando passamos pelo processo de regeneração e novo nascimento, a nossa mente, irmãos, não é conduzida ou dominada por princípios terrenos e humanos. Ela passa a ser conduzida pela mente de Cristo, apontando nossa mente para Cristo, para o alto e para o Senhor. A nossa mente é conduzida a pensar, Colossenses 3:2, nas coisas que são do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Paulo convida aqui neste texto os cristãos a aplicarem um exercício muito elevado. É uma espécie de exercício superior. O que Paulo pede é que cada cristão creia que quando passa pelo processo de novo nascimento e regeneração, suas práticas espirituais são maiores e muito mais elevadas do que qualquer coisa que o mundo nos pode oferecer. Nossa perspectiva aqui precisa ser cada dia mais elevar o cristão e elevar a nossa mente após o processo de novo nascimento e regeneração. Qual é a crença que temos aqui? Que a ascensão, ela precisa suceder à ressurreição. É um argumento espiritual, obviamente eu não estou criando uma agenda aqui histórica comparativa, mas o que eu estou dizendo é que depois que Cristo morre e ressuscita, ele vai assunto aos céus. Eu estou dizendo que de alguma forma, esse mover espiritual, ele pode ser reproduzido na vida de cada crente. Cada crente que está depravado, perdido nos seus delitos e pecados, cada crente que está humilhado em suas misérias e vergonha, cada crente que não tem paz com Deus, porque não há pacificação na relação da pessoa com Deus, quando ele morre no pecado, morre para o pecado e ressuscita para Deus, eu creio que imediatamente, irmãos, essa regeneração o coloca no processo de ascensão. A vida desse crente não é apontada mais para baixo, ela é apontada para cima e para uma vida muito maior e mais elevada do que até então ele estava vivendo. É isso que Paulo diz. A palavra traduzida por pensar expressa claramente pelo apóstolo Paulo que ele chama de assiduidade e intensidade. Nossa meta, irmãos, é toda a nossa meditação, tudo o que aplicamos no nosso intelecto, tudo que envolve o nosso pensamento e mente, não aponta para baixo, não aponta para o mundo inferior, não está retido nesta terra, a nossa mente nos dirige ao alto, a mente do Senhor. O que Paulo está dizendo é que, no entanto, como cristãos, devemos pensar em nada mais, nunca mais, em nada mais do que simplesmente o céu. Porque Cristo está no céu e devemos considerar o quanto é conveniente buscar a Cristo, não na terra, mas buscar a Cristo no céu. Quando Paulo diz, pensar nas coisas que são de cima, o que ele está dizendo? Não há mais um vínculo, irmãos, do sistema religioso de um cristão, ou da fé de um cristão, com aquilo que é comum aos homens. Que eu vejo hoje como o evangelho, o pastor Lucas vai concordar comigo, está muitas vezes distante deste ensino. Pensai nas coisas que são do alto. Camarada vai nas igrejas hoje, elas estão lotadas aí desse tipo de frequentador, e ele vai lá,
você faz isso e vai ficar rico. Você cumpra tal ritual e vai prosperar. Você faça lá esse ou aquele modelo e algo na sua vida vai se ajustar. Como se tal ensino ou tal postura tivesse qualquer contato com o Evangelho. A Bíblia fala ao contrário. A Bíblia fala que o meu fardo é leve e meu jugo é o quê? Suave. Ele vai dizer claramente que é preciso deixar, negar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e o quê? E seguir Jesus. Quando nós vemos a comparação do Evangelho que uma igreja hoje prega, uma igreja comum por aí prega, e o Evangelho que está na Escritura, percebemos que o processo de regeneração e novo nascimento coloca o homem, o cristão verdadeiro, numa dimensão que o mundo hoje não mais alcança. Por quê? Porque vive aqui, prisioneiro daqui, com os pés no chão. Ele quer carro, casa própria, saúde, prosperidade, conhecimento, desenvolvimento, mas sua vida está resumida a isto aqui. É como se ouvíssemos aquela oração de Mateus: todo galardão que esse homem procura alcançará onde? Aqui, porque a vida dele não aponta para o céu. Pensai nas coisas que são de cima, Colossenses 3:2, e não nas que são da terra, diz o Senhor. Ninguém, irmãos, pode ressuscitar com Cristo se primeiro não morrer com Ele. O grande problema de cristãos que estão na igreja hoje, eu vou chamar de crentes, não cristãos, mas de crentes que estão na igreja hoje, é que eles não ressuscitaram com Cristo. E por isso, não tendo morrido com Ele, não ressuscitam para uma nova mente, para uma nova criatura, para uma nova criação. Se você ainda não morreu com Cristo, ainda não pode viver como alguém que ressuscitou com Cristo. Nunca viverá como alguém que pensa com a mente de Cristo apontada para o alto e para cima. Se a primeira lição, e é de fato a primeira lição que passamos aos irmãos, é que aquele que está em Cristo enfrenta a vida com uma perspectiva celestial, eu quero passar agora a segunda lição, que eu encontro logo no verso 5. Aquele que está em sua nova posição em Cristo, experimentará por obra de Cristo, mortificação das obras da carne. Por que ele não quer ter o desejo de controlar a sua vida? Por que ele não quer ficar agarrado às coisas deste mundo e privilegiar as coisas que são da terra? Ele diz, não mais as coisas que são da terra, mas as que são do alto. Por que esse indivíduo não quer mais isso? Porque ele passou por um processo de morte, irmãos, de mortificação da carne. Me acompanhe a partir do capítulo 3, do verso 5. Me acompanhe, Colossenses 3:5. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Percebe o ensino aí? O apóstolo Paulo requer à igreja em Colossos que, se quiser desenvolver uma vida e uma fé cristã autêntica, apontada para o reino, com pensamento para o reino de Deus, ele orienta e diz: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. O que pertence à natureza terrena? Vamos na tela, versículo 5, está lá na tela. Vamos juntos? Primeiro, imoralidade o quê? Está na tela. Colossenses, está na tela, filho? Colossenses 3:5. Imoralidade o quê? Irmãos, a imoralidade sexual hoje, vamos pensar aqui numa campanha rápida. Imoralidade sexual é um problema, sim ou não? É um problema, irmãos, e grave. Tem hoje situações e ambientes que você não consegue nem conviver mais. Pessoas normais como eu e você, que têm algum pudor, algum respeito, algum trato como pessoa, como ser humano, dependendo do lugar onde você está, não dá mais para entrar, meus irmãos. Fui do tempo que eu fui para a academia, fazer academia para subir o Sinai. A minha meta era subir o Sinai, né? Eu estava doente, estava pesado. Aí chegou, fechamos uma caravana grande da igreja de 40. Falei, pastor, não vai subir o Sinai? Eu vou subir. Matriculei na academia em fevereiro até dezembro. E exercício, e esteira, e levanta peso, e corre e tal. Eu perdi uns 15 quilos, fiquei magrinho. Irmão, se lembra? Fininho. Eu fui o primeiro, irmãos, a chegar no alto do Sinai, com aquela bengala, aquela luz na testa, porque eu estava voando naquela época na academia. Aí esses dias eu saí voltar para a academia, falei, não dá mais não, o sangue de Jesus tem poder. Meus irmãos, eu pensei que eu estava na praia de nudismo. Estou falando, não dê risada, irmãos, não dê risada. O negócio está tenso. Eu não sei bem, irmãos, eu tenho até um irmão aqui na igreja que tinha academia, acho que desistiu disso, que o negócio é tenso, né, irmão? Eu estou te vendo aí. O irmão tinha um negócio dele, falou, não dá não, pastor, o negócio é tenso. Porque o problema do ser humano hoje está tão violento, o pecado está tão violento, que eu vou dizer assim, que o evangelista João, ao escrever epístola, não tem só razão não, ele tem toda a razão. O mundo jaz o quê? Quando o Senhor nos dá um texto como esse, pede à igreja hoje, por misericórdia, faça morrer tudo que pertence à natureza o quê?
terrena. E a maior evidência disso será imoralidade sexual. Vamos para o versículo 5. Impureza, mais o quê? Paixões, mais o quê, irmãos? Maus desejos, avareza, né? Amor ao dinheiro, paixão pelo dinheiro, que é o quê? Idolatria. Ah, mas eu não tenho imagens, eu não cultivo ídolos. Cuidado, né? Porque com essa avareza vem a mesquinharia, a pão-durice, né? E quando você percebe, esse dinheiro está governando a sua vida. Vá comigo, versículo 6, o apóstolo Paulo diz assim: por causa destas coisas, há uma consequência, versículo 6, Colossenses 3, por causa destas coisas é que vem o quê? A ira de Deus sobre quem? Os filhos da desobediência. Eu estava lá estudando esse versículo ainda hoje, agora à tarde, orando por essa palavra que eu queria trazer aos irmãos sobre o despertamento que temos que ter, primeiro, de não viver uma vida mais focada aqui, mas com pensamentos no alto e em Deus que apontam para a vida eterna. E segundo, irmãos, para que Deus nos ensine a cada dia a mortificar essas obras que vão arruinando a nossa vida e a nossa relação com Deus. Por quê? Versículo 6, por causa destas coisas vem o que, irmãos? A ira de Deus. Não é misericórdia não, irmãos, é juízo de Deus. Dr. João Calvino, no comentário sobre esse texto, dizia hoje à tarde ao meu coração: Deus, que é o perpétuo juiz do mundo, costuma punir os crimes que estão em pauta. Deus, que é o perfeito e perpétuo juiz deste mundo, costuma punir os crimes. Às vezes nós achamos que as pessoas vão viver e vão fazer o que querem, como se Deus nunca fosse corrigir. Lembra da gente do sermão domingo passado? Eu preguei sobre soberania, falei sobre bondade, eu falei sobre misericórdia, mas eu falei sobre o quê? Justiça. Sim ou não, irmãos? Justiça. Falei sobre justiça, porque é um dos princípios pelos quais Deus governa o mundo e nós podemos perceber o seu controle e a sua soberania. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus. É preciso que maridos, esposas, pais e filhos conversem sobre essas coisas. Quantas coisas nós estamos passando e estamos colhendo a despeito e debaixo da ira de Deus, porque estamos de fato debaixo da ira de Deus. Entenderam o que eu estou dizendo? Às vezes a criança chega e pergunta: papai, por que eu estou indo mal? Olha, deve ter alguma coisa errada, vamos conversar, né? Por que a família não está indo bem? Por que o casamento não está indo bem? Podem ser outras causas, mas podem ser causas pecaminosas, que você pode reavaliar, olhar, delas se arrepender e dizer: Senhor, me ensina a mortificar. É isso que ele pede, as obras da carne, porque por causa dessas obras vem a ira de Deus. Dê uma olhada no verso 7, nas quais, diz ele, falando sobre conversão, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Ou seja, o apóstolo Paulo afirma que nós já vivemos como cristãos que morreram e nasceram ressuscitados com Cristo para a regeneração e para uma nova mente. Ele afirma: um dia nós já vivemos nessas obras. Agora, qual é a nossa posição? Qual é a nossa nova posição em Cristo após o encontro com Cristo com o seu sangue regenerador? Conforme o versículo 3, a nossa posição agora é mais elevada. Veja o verso 8, Colossenses 3, 8. Mas agora, texto lá da Nova Almeida atualizada, a Nova Almeida atualizada, mas agora, despojai-vos também de tudo. Aí veja, o que é que tem que tirar? Ira, vamos lá, cólera, mais o que? Malícia, como é que está aí? Vamos naquela lá, né? Ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena, aonde? No falar. A minha versão mais antiga, né? Corrigido e fiel. A linguagem torpe do vosso falar. 9, vamos lá na tela o 9 agora. Pode colocar o 9. Não mintam a quem? Uns aos outros. Uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram do quê? De uma nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Agora veja o verso 11, o poder desse evangelho que recebemos e como ele nos transforma. Aqui não pode haver mais grego ou o quê? São a questão das etnias, né? Grego ou judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro ou cita, escravo, livre, mas Cristo é o quê? Essa frase é muito forte, irmãos. Mas Cristo é tudo em todos. O que significa essa frase? E o que significa quando fechamos esse bloco de interpretação e entendemos que o Senhor está mortificando as obras da carne por um ato de justiça que Ele mesmo fez? Eu explico.
mas em Cristo, mas Cristo é tudo em todos, significa, sabe o quê? Paulo está se referindo aqui à justiça de Cristo, a justiça de Cristo, a justiça espiritual de Cristo, a qual põe termo final a todas as cerimônias de circuncisão ou incircuncisão. Para o apóstolo Paulo, diante da justiça de Cristo, não há grego nem judeu, nem circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre. Ao invocar tal condição, grego ou judeu, ou invocar o auxílio cerimonial de circuncisão ou incircuncisão, o que você faz é uma injustiça a Cristo, como se fosse necessário invocar que tal auxílio pudesse preencher alguma deficiência à justiça que Cristo nos implementou. O que Paulo está dizendo? Você não será justificado porque você é grego. Você não será justificado porque você é o quê? Judeu ou grego. Você não será justificado porque você era bárbaro ou cita. Você não será justificado porque se circuncidou ou é incircunciso. Você é justificado pela justiça de quem? De Cristo. Por isso, todo o sacrifício que Jesus Cristo fez é obra suficientemente capaz de colocar todo homem diante de Deus, justo e justificado, pacificado em sua relação com Deus. Quem entendeu a doutrina, diga amém. Quem recebeu a bênção de glória a Deus. Eu sou justificado. E isso é muito importante, porque muitas vezes nós vemos que no sistema religioso, nós queremos, ora, invocar uma condição. Ah, mas ele é o Santo Padre. Não, mas ele é o Santo Papa. Não, mas ele é um Santo Pio. Não, mas ele é uma boa pessoa. Ou, não, ele fez isso, circuncisão. Não, ele promoveu isso, ele participou do batismo, ele é batizado, ele toma ceia. O que Paulo está dizendo é que nenhum desses elementos podem preencher a caminhada cristã a ponto de nos tornar justos e justificados diante do Senhor. Aqui hoje nós agradecemos e celebramos que todo o processo de mortificação para a carne acontece porque nós reconhecemos que a obra que Jesus Cristo realiza na cruz do Calvário é suficientemente poderosa e capaz de nos tornar uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Isso é definitivo para o Evangelho, para o apóstolo Paulo no ensino aqui da carta aos Colossenses. O terceiro ensino, irmãos, aquele que está em Cristo desenvolverá relacionamentos interpessoais absolutamente coerentes com a sua nova vida e com a sua nova posição em Cristo. Ele não somente, irmãos, pensa nas coisas que são do alto, ele não somente passa pelo processo de mortificação para as obras da carne, mas em terceira percepção, ele passa a ter relacionamentos interpessoais totalmente coerentes com a sua nova vida e com sua nova posição em Cristo. Dá uma olhada no verso 12, por favor, me acompanhe. Colossenses 3,12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Olha como o apóstolo Paulo agora, ele que enumerou as partes do velho homem e disse que a gente tem que mortificar esse velho homem. Agora o apóstolo Paulo começa a mostrar, irmãos, e enumerar como há partes do novo homem que o nosso Deus começa a gerar e produzir em nós por obra do seu Santo Espírito e de um revestimento que o Espírito Santo produz. Revestivos como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Vamos tentar traduzir isso aqui. Imagine que você conheça alguém cuja miséria humana afeta o seu coração. Mísero, cardio. Misericórdia, mísero, cardio. A cardiologia trata do coração. A miséria é a dor humana. Quando a dor humana ou a miséria humana, misericórdia, atinge o coração, eu tocado com aquilo faço o quê? Exercito misericórdia. Tem gente insensível. O coração é o quê? De pedra. Aí o apóstolo Paulo usa uma palavra forte aqui, né? Ele diz, entranhas de misericórdia. Quando a misericórdia está entranhada, está dentro da vida, quando o indivíduo vive para exercitar esse tipo de bondade. Eu vou perguntar, você conhece alguém que exercita a misericórdia com muita facilidade e com a bondade que você reconhece como sendo verdadeira e cristã? Diga assim, eu tenho. Conhece alguém? Diga assim, eu tenho. Eu conheço. Irmãos, tem muita gente boa fazendo coisa boa por aí. Eu sei que você vai dizer assim, tem muita gente ruim, né? Ruim, maldosa, inventando coisas. Mas como tem gente, irmãos, que o Espírito Santo usa para tocar o nosso coração. Às vezes eu chego lá, irmãos, assim, nas correrias lá em casa,
De vez em quando bate a campainha, chega um irmão bondoso lá. Irmãos, é um bolo, dá uma olhada no tamanho do pastor. É um bolo, é um doce, é um pudim, é um cartão, é uma oração, é uma ajuda. Tem gente que bate na porta para perguntar assim: o senhor está precisando de alguma coisa? Eu falei assim: não, mas pode entrar. A gente passa um tempo conversando e eu pergunto: o que o irmão veio fazer aqui? É um ato de bondade, é uma preocupação. Deus deve ter tocado no coração dele que o pastor está precisando de algum apoio, de alguma ajuda, e aquele indivíduo caminha na sua direção com um coração bondoso. O que ele ganha com isso? Ele não está procurando nada não. Ele só está procurando exercer bondade, caridade, mansidão, aquilo que tudo que, como fruto do Espírito, precisa ser encontrado no cristão. Você crê que Deus tem feito isso na vida de pessoas? Diga assim: eu creio. Irmãos, eu creio. E todos os dias eu peço a Deus: Senhor, me ensina a ser esse tipo de pessoa. Depois que eu morri, irmãos, e ressuscitei com Cristo, depois que eu comecei a ver aquelas obras sendo mortificadas na minha vida, eu peço a Deus: eu quero ser a cada dia mais essa pessoa. Dá uma olhada no verso 13, irmãos. Verso 13, Colossenses 3. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, faça o quê? Assim, perdoe você também. Quando vejo a palavra, versículo 13, suportando-vos uns aos outros, eu vejo como que a palavra às vezes é mal traduzida, né? Ah, não suporto mais aquele irmão, não tolero mais, como se fosse muito mais um sentido de tolerância ou de irritabilidade. O suportar é ser a base, o suportar é ser o suporte. O suportar de alguma forma com carinho e com muita fidelidade ao próximo é dizer que como suporte você não só entende e tolera, como também perdoa pelas falhas e vai orientá-lo para que ele seja corrigido. Veja o verso 14, como é que o nível, ao invés de descer, Colossenses 3,14, o nível sobe. Olha o texto, está lá: abaixo de tudo ou acima de tudo? Abaixo ou acima? Eu gosto dessa tradução, acima de tudo. A minha vai dizer assim, ó: e sobre tudo isso, epi, né? O grego, né, Lucas? Epi, né? Sobre. E sobre tudo isso, quando Deus opera uma obra de regeneração, não é para baixo, não é para o fundo, é para cima. Pensar nas coisas que são o quê? Do alto. E você começa a perceber que numa escala em que vai subindo de valor e procurando não mais a corrupção, o pecado, a miséria e o que é da carne e o que é do mundo, a vida cristã aponta para o alto, irmãos, como diz lá o Superman, né? Para o alto e avante, né? É preciso saltar e voar na direção do braço de Deus. E sobre tudo isso, diz ele, revesti-vos de amor, que é o quê? O vínculo da perfeição. No verso 15 ele vai dizer assim: e a paz de Deus, para o qual também fostes chamados em um corpo, domine vossos corações e sede o quê? Agradecidos. Quem tem uma tradução diferente da minha aí, né? A minha tradução diz: a paz de Deus para o qual também fostes chamados em um corpo, domine. A sua tradução diz, ó, que a paz de Cristo seja o quê? O árbitro. A NVI vai dizer que a paz de Cristo seja o juiz. Quando eu penso em livre-arbítrio, o que a palavra livre-arbítrio me diz? Quem é o árbitro da sua liberdade? Livre-arbítrio. Quem é o árbitro da sua liberdade? Quem é o juiz da sua liberdade? É o que o sermão dessa noite propõe. Muitos querem que seja você. Muitos de nós sairemos daqui tentando ser o árbitro e o juiz de nossa própria liberdade. O apóstolo Paulo orienta-nos absurdamente diferente do que muitas vezes queremos achar. Que a paz de Cristo seja o árbitro, o juiz no coração de cada um de vocês. E o verso 16, poderoso, vai dizer como que isso funciona. Como que essa régua moral e esse comportamento vai ser basilado e julgado pela presença de Cristo. 3,16. A palavra de Cristo habite em vós, abundantemente em toda sabedoria. Há dois modelos aí para que isso habite e para que essa palavra flua. Instruam e o quê? Há dois ensinos aí, né? Ensinando-vos e admoestando-vos, instruindo e aconselhando. Essa instrução e esse aconselhamento acontece quando? Mutuamente, com toda a sabedoria. Mas quando, em que espaço ela acontece? Louvando a Deus, vamos avançar. Com o quê? Salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Às vezes, Angélica, o pessoal subestima o seu ministério. Às vezes eu vejo isso, né? Como se os ministérios dos pastores fossem o mais relevante ou mais importante, né? Colocam muita excelência numa coisa e pouca em outra.
Mas este texto me faz mostrar como é importante, irmãos, a preocupação com o que se produz nas canções. O texto diz, salmos, hinos e cânticos o quê? Espirituais. Ensinando e admoestando com cânticos. Na nossa igreja, irmãos, o ensino e a admoestação não acontece só na hora da mensagem, não. Prestou atenção no que eu estou dizendo? Nesta igreja, ensino e admoestação não acontece só na hora da mensagem, não. Quando nós estamos cantando, Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor, estamos o quê? Nos aconselhando e nos admoestando. Apesar de tanta glória, o Senhor se importa, o Senhor se preocupa. O que eu estou fazendo com esta canção, mutuamente cantando-a no culto, é enchendo o meu coração da palavra de Deus. Minha irmã perguntou, pastor, estão cantando muito e dura pouco tempo para o sermão. Minha irmã, vou repetir uma coisa para o irmão e para a irmã. O sermão começa quando a irmã começa a louvar. Você entendeu o que eu disse? O sermão começa quando o irmão começa a louvar. Porque quando você começa a cantar, você já está admoestando. Está aí, irmãos, e aconselhando o quê? Mutuamente a sua comunidade. O pastor virá aqui, vai expor a Bíblia para confirmar, para afirmar. E muitas vezes até para abolir alguma coisa que porventura em alguma canção está errada. Para que seja confirmado e admoestado que toda canção deve conduzir a igreja ao espírito de adoração e ao Senhor. Quem crê, diga amém. Quarto ensino, irmãos, aquele que está em Cristo, sabe que toda a sua vida está debaixo do senhorio de Cristo. Esse é o último ponto. Aquele que está em Cristo precisa saber que toda a sua vida está debaixo do senhorio de Cristo. Colossenses 3,17. Vamos lá? É só um versículo e depois eu vou evoluir. Vamos todos juntos esse versículo? E tudo que seja em palavra, faça em nome do Senhor Jesus. Só até a vírgula os homens, só até a vírgula os homens. E tudo, só os homens. E tudo, mulheres, vamos lá? E tudo, mulheres está fraco, hein? Dormiram mulheres, vamos lá? De novo mulheres. E tudo, pastor Lucas, e tudo que fizerem, em grego, o que significa? Pastor, cadê o pastor aí? Paulo, em grego, em hebraico, o que significa? Vamos pensar, e tudo que fizerem, vamos pensar no grego, no hebraico, no aramaico. Sabe o que significa? E tudo que fizerem. Sabe o que significa e tudo que fizerem em português? E tudo que fizerem. Às vezes tem um tal da gente dizendo, não, eu tenho que conhecer aqui a língua para saber o que significa. O que significa é o que está aqui. Tudo que você fizer. Tudo que você fizer. Veja, em palavra ou em ação. Vai falar e vai agir. Tem que fazer em nome de quem? O que ele está dizendo, irmãos, é que tudo na nossa vida precisa estar debaixo do senhorio de Jesus Cristo. E aqui está o problema de tentar ser o senhor do seu destino. Porque se você não está debaixo do senhorio de Jesus, o senhor da sua vida é quem? É você. Você está vivendo o antropocentrismo. O centro do mundo, o centro do universo é o homem, o centro do universo é você. Paulo diz, não, faça tudo em nome de Jesus. Porque o senhorio de Jesus, ele é manifesto, irmãos, através entenda do primeiro ponto do sermão. Eu morri para o mundo, nasci para Deus. O pensamento vai para o alto. Mortificação das obras da carne. Relacionamentos transformados, porque o Senhor coloca e faz com que eu seja uma nova criatura nas minhas relações interpessoais. Cada relação é tratada e curada. Por quê? Porque o senhorio de Jesus será notório e percebido em todos os aspectos da minha vida. Vamos dar uma olhada, por favor, Colossenses 3, 18 e 19, e veja como você percebe que quando alguém está debaixo do senhorio de Cristo, tudo o que fizer, palavras e ações, por palavras e obras, controlado por Jesus, ele diz, afeta onde? Primeiro, o senhorio de Cristo precisa ser e é manifesto na vida conjugal. Sim, é verdade. 18, esposas, que cada um de vocês seja sujeito ao seu próprio marido, como convém ao Senhor. Verso 19, vamos lá, maridos. Maridos, que cada um de vocês ame a quem? Ame a sua esposa, e não a trate com o quê? As mulheres dão glória a Deus, hein, irmã? As mulheres dizem assim, Senhor, ouça a minha oração, Senhor. Aleluia, as mulheres estão protestando as irmãs aí, vamos ter que dar umas aulas para os homens. Mas está aqui, ó. Continua, a irmã está ali, continua. Meus irmãos, se Jesus é Senhor, a relação do senhorio dele é manifesta sim na vida do casal. Quem crê, diga amém.
Irmãos, o senhorio de Cristo será manifesto na vida familiar. Quando Deus tem o controle, pastor Lucas, não afeta só o casamento, o controle de Deus, não. O casamento é abençoado, mas vai modificar a relação familiar. Continua o verso de número 20, vai aí, vai comigo aí, ó. Filhos, em tudo que? Pois fazer isso é agradável diante do Pais. Vocês concordam? Digam sim. Ó, os pais estão, ó, filhos aí, ó. Filhos, em tudo, em parte, irmãos, em tudo. Filhos, em tudo, obedeçam seus pais. Versículo 21, vamos lá. Pais, seus filhos, para que eles não fiquem o quê? Aí eu pergunto, irmãos, o senhorio de Jesus afeta ou não afeta? Afeta tudo. Quando nós olhamos para a Escritura e decidimos obedecer e recebemos isto, dizendo, Deus, o Senhor tem o controle. Aqui nesta casa quem manda é o Senhor. Modifica o casal, modifica os pais, modifica os filhos. O senhorio de Cristo precisa ser manifesto, irmãos, no trabalho. Ah, no trabalho não, pastor. No trabalho eu dou um jeitinho de botar lá um dinheirinho extra, eu dou um jeitinho de ter uns ganhos que Deus não sabe, né? Tem umas coisas que eu faço que na igreja não pode nem saber. Não, meu irmão. Quando o senhorio de Cristo é real, eu sou crente na igreja e aonde, irmãos? No trabalho. As relações de soberania e de controle perpassam a nossa vida. 3:22, me acompanhem, 3:22. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores, aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo a quem? O Senhor. Versículo 23. Tudo o que fizerem, façam o quê? De todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. 24, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, veja o texto, é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, aqui tem um recado, hein? E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisto, ninguém será tratado com o quê? Com parcialidade. Às vezes achamos que a nossa conversão e viver debaixo da soberania de Jesus não afeta a nossa relação profissional. E pastor Joel, isso não é verdade, isso é mentira. Quando nós nos convertemos, irmãos, nós somos cristãos no trabalho. E lá no trabalho, estamos lá para glorificar a Deus. O motorista que dirige um ônibus, ele dirige para glorificar a Deus. Irmãos, um varredor de rua varre a rua para glorificar a quem? A Deus. Eu conheço a história de um varredor de rua lá em Irajá, que o pastor Falcão Sobrinho um dia perguntou para ele, por que aquela rua era daquele jeito? Porque a rua da igreja de Irajá era a rua mais bonita do bairro, limpa como só. Aí ele chegou um dia de madrugada, estava lá o camarada com aquele galãozinho e vassoura. Aí o pastor desceu e perguntou, meu irmão, por que essa rua é desse jeito? Ele falou, porque eu sou crente, eu sou da igreja tal ali, não sou da do senhor não, eu sou da outra, da concorrência, né? Eu sou da outra. Mas tem um detalhe, eu varro essa rua, porque quando Jesus voltar, se ele vier buscar essa igreja e todas as outras, a minha rua ele vai encontrar limpa. Ele não está trabalhando para o prefeito não, meu irmão. Ele não é funcionário da Conlurb, não. Ele está servindo a Jesus. Que coisa boa é quando você encontra uma pessoa e um cristão que, percebendo o que ele faz, sabendo o que ele faz, ele vai viver uma vida com submissão. Olha o patrão, falei do empregado, né? Vamos ver se não afeta. Vai falar do patrão? Não fala, capítulo 4, versículo 1, vai lá. Ó. Olha o patrão, aquele que tem empregados. Senhores, tratem os seus servos com o quê? Com o quê? Tem mais, justiça é? Aí você estava falando aí, ó, que tanta desigualdade, tanta coisa social errada, né? Acontecendo, tanta coisa errada. E quando você vê o ensino cristão de quem está debaixo da soberania, um patrão que tem empregados e é crente, ele trata os seus servos com justiça e igualdade, sabendo também que vocês têm um Senhor no céu. Por isso é que eu estou dizendo, está debaixo do senhorio de Deus. Último lugar, e eu termino. Capítulo 4, versículo 2, me acompanhe. O senhorio de Cristo precisa ser manifesto na oração perseverante. Dá uma olhada, capítulo 4, versículo 2, está na tela. Continuem a orar, vamos juntos? Continuem a orar, vigiando em oração com ação de graça. Sabe que o apóstolo Paulo acreditava numa vida de oração? Hoje de manhã, Filipenses capítulo 4, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, suas petições sejam conhecidas diante de Deus, através da oração, súplica e ação de graça. Paulo nos ensinou isso hoje de manhã. Olha o que ele nos ensina à noite. Continue a orar. Olha o que ele ensina à igreja de Tessalônica.
1 Tessalonicenses 5,17. Olha o que ele ensina a igreja. Orai sem... O que eu estou dizendo, como princípio fundamental, para confiar que Deus controla a nossa vida e que Ele está no controle de tudo, aprenda a orar e continue vigilante em oração, porque Deus vai se mostrar, Deus vai se revelar e vai mostrar o quanto você ora e confia e se submete a Deus. Uma outra coisa que eu vejo que o apóstolo Paulo nos ensina, e que deve estar debaixo da soberania de Deus, é o nosso testemunho pessoal. Capítulo 4, versículo 5, dá uma olhada. Capítulo 4, Colossenses 4, verso 5. Vamos ler juntos, todos juntos? Sejam sábios no modo de agir com os que de fora, e aproveitem bem. Irmãos, com quem está fora da igreja, você deve agir sem sabedoria? Você pode agir de qualquer maneira? Não, seja sábio com os que estão de fora. O apóstolo Paulo está preocupado com a capacidade que a igreja e com o cristão tem de testemunhar. Ele vai dizer, capítulo 4, versículo 6, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saiba como deve responder o quê? A cada um. Sabe, meu querido irmão e minha querida irmã, hoje, em nome de Jesus, à luz do novo nascimento e da nova posição que você recebeu em Cristo, eu lhe oriento, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Confiem que Deus está controlando a vida de vocês. Quantos morreram com Cristo e estão escondidos com Cristo em Deus? Diga, eu estou. Eu estou também. E se nós já estamos, o que precisamos hoje é aceitar que tudo que fazemos, tudo que praticamos, tudo que vivemos, precisa estar debaixo da soberania de Deus. O nosso casamento, a nossa relação com os filhos, dos filhos com os pais, irmãos, a relação de trabalho de patrão e de empregado, todas as relações, a nossa vida de oração, de comunhão com o Senhor e, acima de tudo, o nosso testemunho pessoal.